Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. No episódio anterior de Narrativas do Antropoceno, nós tentamos recuperar os dados históricos relativos às ações ajuizadas em 1984 pelo Ministério Público de São Paulo e que tiveram em foco a realização de um grande churrasco, alguns dizem de 2.500, outros de 5.000 passarinhos, realizado pelo então prefeito de Embu das Artes. De um lado, a defesa da fauna ornitológica, de outro, a alegação do direito à perpetuação de tradições gastronômicas de imigrantes gaúchos. Hoje vamos prosseguir nessa narrativa, ouvindo um pouco mais do que tem para nos contar a expert em estudos da alimentação e doutoranda em cultura italiana Isabella Calia e o procurador de justiça aposentado Edis Milaré, avançando ainda em nossas pesquisas sobre a trajetória da família do prefeito pelos estados do sul do país. Vamos descobrir com a bióloga Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães como uma palavra que estava estigmatizada, passarinhar, pode adquirir um novo significado e passar a simbolizar uma relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza, a partir de um programa desenvolvido no município de São Paulo. Por fim, com a Sheila Pitombeira e o José Nuzzi Neto, vamos conversar um pouquinho sobre a presença das aves na música de Chico Buarque, Tom Jobim, Luiz Gonzaga e da dupla Os Mulheres Negras. Não de forma idílica, mas como alvo e como objeto de consumo gastronômico. Começamos pela retomada da trajetória da família do ex-prefeito, que foi reconstruída com base em diversos documentos e notícias disponíveis em rede. O portal da prefeitura na internet informa que, historicamente, Faxinal do Soturno faz parte dos municípios da 4ª colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul. Tem presença dessa cultura que se manifesta nos costumes, hábitos, alimentação, nos monumentos e na vivência religiosa de sua gente. A cidadezinha onde nasceu o Sr. Davi foi colonizada por imigrantes italianos, que tinham o gosto pela caça e pela reunião de toda a família e amigos em torno de uma grande travessa de carne de passarinho, bem fritinha, temperada, acompanhada de polenta, molho vermelho e uma taça de vinho. A repórter ambiental Fernanda Wenzel, em um artigo intitulado As Aventuras de Dois Defensores da Natureza do Início do Século XX, conta que na cidade do pai de Nivaldo Orlandi havia um certo Sr. Luiz Roesler, delegado florestal, que ganhou fama como o fiscal mais rigoroso que já andou pelas bandas de Rio dos Sinos. Esse Sr. Roesler tornou-se o terror das passarinhadas. Apreendia estilingues, armas de fogo, armadilhas e tudo o que pudesse servir para o abate de pássaros. O povo tinha verdadeiro pavor desse senhor, descendente de alemães, que acabou provocando uma tensão étnica no contexto da Segunda Guerra Mundial. O delegado florestal chamava os italianos de violentos, maus brasileiros, e dizia que a passarinhada era um vício inato dessa comunidade. A comunidade italiana revidava, chamando o fiscal de espancador de indefesos colonos e usando apelidos ligados ao nazismo, como Quinta Coluna, Porco. Vamos ouvir mais um pouco o que a Isabella Magalhães Calia, doutoranda do Departamento de Italianística da FEFELESH USP, especialista em estudos sobre alimentação, tem a nos dizer sobre a culinária italiana e especificamente sobre o consumo de pássaros naquela culinária. Por muitos anos existiu, até avançada o final da Idade Média, uma torta, como se fosse um empadão de passarinhos, muito apreciada. Então, só para a gente ter aqui esse dado de que os passarinhos eram apreciados, só para pontuar que gastronomicamente isso de ser uma necessidade proteica de momentos de carestia se tornou algo apreciado em tempos não necessariamente de fome, totalmente desvinculado da questão ética de que
o passarinho talvez pudesse ser poupado desse âmbito gastronômico. A partir do momento que não estamos mais passando fome, será que realmente precisamos recorrer aos passarinhos nos nossos banquetes? Mas eles são símbolo de prestígio, símbolo de exclusividade, de exotismo, né? Que uma das iguarias mais apreciadas pelos imperadores romanos, que está no receituário de Apicius, né, Apiccio, aqui, ó, l'arte culinária, Lars culinária, era um prato à base de língua de Colibri. flamingo. O flamingo é uma ave super exótica, que muda de cor, também é uma ave migratória. Eu pude ter o privilégio de observar esse processo em Trapani, na Sicília, nas salinas. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Assim, a gente acompanhou a temporada dos flamingos, eles chegam branquinhos e tem uma hora que eles ficam cor de rosa coral, assim. Porque aqui a gente não está falando de nutrição, a gente está falando de culinária, nem de gastronomia, a gente está falando sobre a questão do gosto, porque o gosto é uma construção cultural que tem um caráter religioso, estético, político, que demarca períodos históricos. Então, em determinados períodos históricos, tal coisa significa privilégio, mas isso pode mudar a qualquer momento. Nos estudos da alimentação, a gente usa muito o livro do Bourdieu sobre a distinção, né, os capitais culturais, porque a alimentação se presta muito a isso. Né, as alternâncias de poder, porque eu acho que a gente está no plano do fetiche, falando desse simbólico ligado ao pássaro, ao passarinho, à língua do flamingo. Os ninhos de colibri, né, essa sopa especial chinesa, né, ela é tão especial que os italianos passam a produzir macarrão imitando o ninho. Então, você come o ninho, você come os ovinhos, você come a ave, quer dizer, é o homem realmente se apropriando, introjetando tudo que ele pode do passarinho. Você mencionou alguns pratos já um pouco mais elaborados, em que era utilizado os pássaros. A prática que era corrente no interior do Rio Grande do Sul era de uma espécie de churrasco, eram vários passarinhos diferentes em grelhas, e é dito que essa prática veio da Itália também, da cultura italiana, provavelmente do sul da Itália, não sei dizer, mas acho que teve não, especialmente da Lombardia, Vêneto, Lombardia, porque esses fluxos migratórios do sul do Brasil são preponderantemente Vêneto e Lombardia. E, de fato, no Vêneto e na Lombardia, a gente tem uma série de receitas, ainda hoje, possíveis de serem encontradas, usando os passarinhos, ainda que eles digam, tudo bem, hoje não podemos mais, mas vamos nos lembrar do quanto era bom um passarinho na grelha. Mas existem muitas receitas nos dialetos lombardo e vêneto. Isso é interessante pensar, porque nesse caso especificamente, você precisa o quê? De regiões onde essas aves se aglomerem. E se você pensar nesses fluxos migratórios do norte da Itália, que se fixaram no sul do Brasil, eles passaram fome, muitos morreram. Então, para eles, o uccellino, ele era uma fonte de proteína. Aqui no receituário do Artusi, ele é uma iguaria, mas para o imigrante que escapou da pelagra, de todas as carestias, eles sofriam de muitas carências vitamínicas, proteicas. Para esses imigrantes, de fato, esses passarinhos faziam a festa deles. Assim, o bom disso é que o Brasil foi a cucanha desses imigrantes. Cornucópia, né? A abundância. Então, de proteína animal, pelo menos no Rio Grande do Sul. Não falta. Então, para falta. dizer que eles resolveram preservar a tradição, mas não mais por uma questão de fome, né? Porque houve uma polêmica lá no Rio Grande do Sul, lá nos anos 30, 40, e havia um delegado que era um imigrante da Alemanha. Sim. E ele era o terror da garotada, ele pegava estilingue, armadilha, daí começou aquela briga. Então, os alemães falando que esses italianos são brutos, que eles matam os passarinhos. O divertido é o germânico, que um dia foi tido como barbárico para o povo itálico, dizer que o italiano seja bárbaro. E assim, eu não posso discordar em alguns aspectos, ok? Mas não vou entrar nesse mérito, mas é só uma ironia do destino. Assim. Era uma rivalidade entre duas ondas migratórias, mas era a aplicação da legislação que estava em vigor. O prefeito de Imbu, que fez uma passarinhada para 300 pessoas, 2.500 passarinhos. Isso
realmente foi algo muito infeliz. A alegação deles era isso daqui, era a preservação de uma tradição italiana que vinha do sul, que estaria havendo um preconceito. Isso daí me fez lembrar da história dos anos 30, 40, que havia o agente da área ambiental. Sim, eu acho que essa questão do Embu é uma grande mancada, porque, assim, uma coisa é no âmbito familiar. Se são 10 passarinhos, a gente já está morrendo de pena, mas é uma manutenção da tradição que você faz meio com o coração partido. Agora, você fazer uma hecatombe, né, ou mais, 2.000 passarinhos, não, isso é um escândalo, eu concordo, assim, isso realmente, né, vamos combinar. Poxa. Sem noção, né? Famoso sem noção. Mas, enfim, eu fiquei muito... Foi ótimo fazer essa pesquisa, porque eu fiquei impressionada com a quantidade de receitas. Estorninhos, olha, os estorninhos, sendo pássaros de carne comum e dura, devem ser tratados de maneira que se segue para que se tornem comestíveis, né? E aí ele fala, para uma quantidade de 6 estorninhos, pique muito fino, 1/4 de uma cebola, bababá, né? Mas os tempos mudaram. Isso aqui é um receituário das práticas alimentares do Ottocento. Hoje são outros 500. Os pais do prefeito Nivaldo Orlandi mudaram-se em 1952 do interior do Rio Grande do Sul e foram morar no Paraná. Ali no interior daquele estado nasceram seus 9 filhos. Em 1969, a família mudou-se para o bairro de Campo Limpo, região sul da cidade de São Paulo, e no ano seguinte para a vizinha cidade de Embu das Artes. Hoje em dia, vista da janela de um avião que venha do sul do país, rumo a Congonhas, a região de Embu das Artes, Taboão da Serra, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela e o entorno da represa de Guarapiranga é uma imensa mancha cinzenta. No entanto, a época em que a família se mudou para o estado de São Paulo, a região sul da Grande São Paulo ainda estava totalmente recoberta de verde. Em sua nova casa, o Sr. Davi reunia os amigos de sua terra natal em rodas de mate para matar as saudades, contar causos e preservar os costumes gaúchos. Eram, como ele diz numa postagem do Facebook, pessoas desgarradas do sul, sentindo falta de nossa querência. Não adianta procurar vestígios daquele sítio. Se você entrar no Google Maps, não verá mais do que um cenário típico de periferia, pobreza e concreto. O único verde que resta é do cemitério Jardim da Paz, na proximidade da divisa entre Embu das Artes e Campo Limpo. Nivaldo Orlandi, o jovem prefeito de Embu das Artes, certamente estava radiante, caminhando e cumprimentando as quase 300 pessoas presentes ao sítio do Sr. Davi, seu pai, que ficava na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, esquina com a rua Cleveland. O domingo era ensolarado naquela manhã de 29 de julho de 1984, e a festa transcorria maravilhosamente bem. Mas, apesar de ainda haver cobertura vegetal na região e até mesmo um expressivo número de animais silvestres, naquele mesmo ano de 1984, no mês de fevereiro, havia ocorrido uma tragédia ambiental de proporções gigantescas, o incêndio na Vila Socó, em Cubatão. Pergunto ao professor Edson Milaré se, diante daquele quadro, era possível ainda alegar uma certa incompreensão a respeito da gravidade da questão ambiental que significava aquela passarinhada. Até que ponto seria aceitável a tese de que aquela festa da passarinhada seria equiparável às práticas culturais no meio da comunidade de onde provinha a família Orlandi? Guilherme, eu entendi a sua pergunta. É muito importante essa questão dos hábitos gastronômicos, principalmente naquela época que você se refere, dos românticos anos de 40, dos italianos lá do Rio Grande do Sul, em que churrascos de passarinho poderiam ser práticas até justificáveis. Mas eu queria só lembrar o contexto de tudo isso. Isso foi discutido, inclusive, ao longo do processo dessas práticas, e tanto é assim que procuraram os réus, tanto o Nivaldo quanto o Davi, que é o pai, ardilosamente dizer que esses pássaros que foram utilizados aí na passarinhada do Embu teriam sido caçados, vamos dizer assim, sido aprisionados no Rio Grande do Sul, e que se tratavam de pombas de bando, como eles diziam, pombões, caturritas. Vejam bem, segundo diziam eles, eram espécies em que a caça no Rio Grande do Sul era liberada. Só que nós estamos a tratar
de uma prática dos anos de 40, quando, na verdade, o fato da passarinhada se deu quase meio século depois, ou seja, já em 1984, né? E também, embora a família fosse uma família de vários integrantes, né? Ficava estranho, depois de tanto tempo, para apanhar 5 mil aves da fauna silvestre, bastaria uma prática rudimentar vigente naquela época de 1940, né? Em que você, com o estilingue no pescoço, saía atrás de passarinhos, né? E não é nada disso de que estamos a falar. Você fez uma comparação que um pouco antes desse evento nós tivemos um dos maiores, dos mais sérios acidentes ecológicos aqui, com Vila Socó. Eu me lembro até que um pouco antes tivemos outro bastante grave também na região de Bertioga, né, quando uma pedra gigantesca acabou atingindo um duto da Petrobras, derramou uma quantidade expressiva de óleo nos manguezais, contaminando não só praias, mas como os cursos d'água da região, embarcações de caiçaras. Enfim, a época era outra, né, Guilherme? Não dá para dizer que se pudesse, por conta de eventos como esse, relativizar uma prática tão audaciosa como esta, não é? De se capturar 5 mil aves da fauna silvestre, situação que exige um certo engenho, né? Uma certa capacidade, até diria eu, de empreendedora, né? Como é que vamos conseguir caçar tantos exemplares da fauna silvestre, né? Para fazer uma churrascada para 300 pessoas. Quer dizer, me parece que essa flexibilização, para a época, não dava para nem se pensar. Agora, depois do flagrante, Guilherme, a ocorrência se desdobrou em duas ações, não é? Numa ação civil pública, que foi esta ajuizada perante a comarca de Itapecerica da Serra, não é? Desta ação, como signatários da inicial, participaram Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, Tiago Sintra Zarife e eu. Depois disso, infelizmente, eu digo infelizmente porque é uma ação de um tamanho significado pedagógico para a comunidade como esse, o juiz da época lá em Itapecerica da Serra acabou julgando improcedente a ação em relação ao Nivaldo Orlandi, né, ao prefeito, que foi quem assinou o convite, que foi quem que se predispunha a ser candidato, que estava presente, enfim. Mas o juiz acabou absolvendo o Nivaldo, nós recorremos, e o Davi, que foi condenado na ação civil pública, também recorreu. Na Procuradoria-Geral de Justiça, houve a emissão de um parecer assinado pelo procurador, que depois virou Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, que fez um magistral parecer, que tanto o parecer quanto o nosso pleito foram integralmente acolhidos pelo tribunal, que deu provimento à apelação do Ministério Público, negando do pai do Nivaldo Orlandi e condenando ambos ao pagamento exatamente de tudo aquilo que foi pleiteado pelo Ministério Público, né? Lamentavelmente, no aspecto penal, eles acabaram sendo absolvidos. Não sei se você está lembrado, né, Guilherme? Naquela época, se entendia que qualquer coisa em termos de responsabilização penal que dissesse respeito à fauna era julgado pela Justiça Federal. E na Justiça Federal acabaram absolvendo a ambos, né? Mas, enfim, no aspecto da ação civil pública foram não só condenados, como fato também pioneiro, né, que deve ser lembrado. O Hugo Mazzilli, inclusive, no livro dele sobre tutela dos interesses difusos, ele cita este exemplo da passarinhada do Imbu como tendo sido o primeiro aqui no Brasil a comportar um acordo. Fizemos um acordo que não implicava em renúncia a qualquer direito de ordem material, mas apenas na forma de cumprimento, ou seja, em questões meramente formais ou processuais. Mas foi uma maneira que na época encontramos para que eles pudessem pagar a indenização de forma parcelada, e esse acordo foi seguramente o primeiro, bem antes do Código de Defesa do Consumidor, introduzir na Lei da Ação Civil Pública uma disposição que ensejava a elaboração de termos de ajustamento de conduta. Os desdobramentos foram fundamentalmente estes, né? E esta ação ficou como um caso assim bastante paradigmático. Na época teve uma repercussão muito grande. Você, como ninguém, um estudioso de tudo, você me surpreende aí com dados assim até em pormenores, né, a respeito do caso, o que me deixa bastante feliz em conversar com você sobre tudo isso. Edis, além do caso da passarinhada do Imbu, você poderia lembrar para a gente outros casos em que tenha tido a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo na defesa da fauna ornitológica, dos pássaros, das aves em São Paulo? Logo depois da passarinhada, nós tivemos um caso que ocorreu na comarca de Iguape. Na época, era promotor dessa comarca o Dr. Márcio, que depois foi Procurador-Geral de Justiça e Secretário de Estado da Justiça, e que atuou num caso que nós cognominamos à época de urubucídio, em que 444 urubus morreram por conta de ingestão de alimentos numa área que estava com forte
inserção de agrotóxicos, né? Também nessa época, me lembro de uma ação que propusemos na Vara Civil do Foro Regional de Santo Amaro, em face de um cidadão chamado Rui Cândido da Silva, que tinha uma empresa que, eu não lembro bem o nome, mas é alguma coisa como Casa de Comércio Rucanzil, exatamente, Casa de Comércio Rucanzil, em que foi pilhado comercializando aves silvestres salgadas e secas, né? Algumas em adiantado estado de composição, e que estavam sendo comercializadas por conta desse cidadão. Inquirido no inquérito instaurado pela Polícia de Florestas e de Mananciais, ele confessou sem nenhuma dúvida que já tinha vendido mais de 4.000 aves como aquelas ao preço de R$ 20 por unidade, né? Também foram ações que tiveram o seu andamento e a sua procedência declarada em ambas as instâncias. Hoje, fazer uma passarinhada nada tem a ver com matar passarinhos. Hoje, essa atividade significa contemplar, observar as aves livres no meio ambiente. A responsável pela ressignificação da palavra passarinhada foi a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo, e, em particular, a coordenadoria do projeto de inventariamento faunístico em áreas verdes do município de São Paulo, comandada pela doutora Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães, com quem a gente vai conversar agora. A doutora Anelisa Magalhães graduou-se em Ciências Biológicas em 1990, tendo obtido os títulos de mestre e de doutora pela Universidade de São Paulo. E atualmente é coordenadora do Programa de Inventariamento e Monitoramento da Fauna Silvestre do município de São Paulo. Isso mesmo, Guilherme. Ótimo ter conseguido falar com você ter se disponibilizado a falar, porque são muitas dúvidas, muitas curiosidades que eu, né, como nascido em São Paulo, né, me lembro da minha infância que a avifauna de São Paulo era basicamente pardal e pomba. Os pardais sumiram. Ao mesmo tempo começaram a aparecer muitas outras espécies. Onde você morava, Guilherme? Eu morava no Ipiranga, agora eu moro no Ibirapuera. A gente tem visto muita revoada de maritaca, coisa que a gente nunca via. Até pensava, quando começaram a aparecer, deve ter sido o periquito que fugiu da gaiola. Enfim, a impressão que a gente tem é que nos últimos 30 anos, sei lá, aumentou muito a variedade de aves na cidade de São Paulo. É correta essa noção? Se você for acompanhar a arborização urbana da cidade, você vai ver que vai ter um paralelo nisso. Muitas fotos que a gente vê dos bairros formando, é tudo árvore pequenininha, tudo bairro se formando. E quando isso acontece, normalmente você vai tirar uma área natural e vai construir um processo de urbanização, né? Você vai construir residências, lotes de moradia, e você tira a vegetação, e o que acontece é que a avifauna vai reduzir, vai ficar pequena naquele lugar. Com o crescimento e o amadurecimento das árvores, da arborização urbana, quando se estabelece, você vai ter a volta de alguns bichos. A questão do pardal, especificamente, também é um reflexo da mudança das construções na cidade. Eu sou de Presidente Prudente. Quando eu vou lá para a casa da minha mãe, tem um monte de pardal lá no interior, porque são casas com telhas de barro. Sabe a casinha com telhinha de barro, que era super comum em todos os lugares? Agora, esse tipo de construção não é mais comum em São Paulo. Você vê prédio e telhado zinco, você não vê mais aquelas telinhas, aquelas casinhas, aquele modelo de construção que tinha. Quando você vai em bairro que ainda tem esse tipo de construção, ainda você vê pardal. Então, é associado às modificações da cidade, o tipo de construção que você usa, o tipo de árvore que você escolhe, que você adota para fazer arborização urbana. Tem outra coisa. O registro de fauna urbana de São Paulo, quem começou a fazer um registro sistemático e consistente foi a Secretaria do Verde, no nosso serviço. Antes, tinha o quê? Tinha estudo esporádico. Então, tem os levantamentos de avifauna, da data da criação do Museu de Zoologia, que o pessoal coletou bicho no Ipiranga, tudo para montar o Museu de Zoologia, mas foi uma coisa pontual. Do Paulo Vanzolini. Tem uma coisa pontual do Silvério Pinto.
Silvério Pinto, era na época do Silvério Pinto, ele que cuidava da parte de ave, Vanzolini era da parte de répteis. Então, tem algumas coletas naquela época que foi montado, pouquíssimas teses de bicho de cidade. Os estudos de ecologia urbana são muito recentes. São Paulo tem 21% do terreno de área verde Mata Atlântica, principalmente Zona Sul e Zona Norte, mas a cidade como um todo, todas as outras áreas, a Zona Sul, imenso, não tinha levantamento de fauna. A gente começou a fazer esse tipo de pesquisa por conta do início da atividade de recebimento de fauna silvestre e de soltura. O serviço onde eu trabalho, que começou na década de 90, é um serviço que atende animal silvestre, trata, então tem equipe de veterinário, e depois tem a recolocação, a gente devolve esse bicho para o lugar. E a gente precisava saber em que lugar a gente deveria devolver esses bichos adequadamente. Então, a gente começou a estudar a fauna silvestre da cidade para poder dar embasamento técnico para o nosso trabalho de reabilitação e soltura de fauna. Quando a gente foi estudar e foi ver, vamos ver o que tem feito já na literatura, a gente viu que quase não tinha nada. E a gente começou, então, em 92, a fazer esse levantamento. A gente foi no Parque do Carmo, no Parque Ibirapuera e no Parque Anhanguera e começamos a fazer o levantamento de fauna. E hoje a gente tem milhões de pontos de levantamentos na cidade. Todo parque municipal, a gente tem uma lista de fauna silvestre. A gente foi no local e fez esse levantamento. E daí, a partir disso, a gente tem um retrato melhor de como a fauna é dinâmica na cidade. Quais animais que vão desaparecendo e outros que vão aparecendo ao longo do processo de urbanização. É uma coisa muito dinâmica. A cidade vai crescendo, a cidade escolhe. A gente tem esse histórico a partir de 92. Realmente tem uma evolução da urbanização e agora tem muito mais gente atenta também. Existe hoje uma rede de observadores de aves amadores, porque observar aves é uma paixão, as pessoas começam a observar aves, se encantam e viram um hobby. O ponto de aumentar o número de pessoas que observam aves foi as plataformas digitais, né? Que tem o Wikiaves. Você já ouviu essa plataforma? Já vi. Então, o Wikiaves, que é de 2008, ele fez uma virada, porque dali os amadores, eles postavam fotos e os especialistas falavam, nossa, que incrível, que descoberta maravilhosa. E isso deu um estímulo muito grande para a atividade de observação de aves. Daí, hoje, o monitoramento que a gente tem de aves, principalmente desse grupo, é muito maior, porque tem 1000 olhos olhando para tudo quanto é lado da cidade e postando informação, e essa informação chegando tanto para os estudiosos, os ornitólogos, e chegando também para o poder público, né? E hoje você consegue fotografar, porque também teve uma evolução das máquinas digitais, né? Que antigamente você ter uma foto boa de ave era difícil, você tinha que fazer com uma máquina que não era digital, todo aquele custo, todo aquele processo de revelar foto, era uma coisa... Era ínfimo quem conseguia, porque é difícil fazer foto de ave, porque o bicho não para no lugar, enfim. Sim. Então, o processo da evolução das máquinas fotográficas digitais, com lentes que têm capacidade de fotografar e a facilidade, toda a agilidade que a máquina deu, também foi uma evolução, né? O observador de ave brasileiro, ele adora tirar foto. Às vezes a pessoa é fotógrafa, na verdade. Ela gosta de fotografar, mas ela é leiga, ela não conhece, e daí o Wikiaves, depois do Wikiaves, outras plataformas, o negócio tomou um vulto muito maior. E é isso mesmo, se você pega fotos da formação aqui da cidade, de 30 anos atrás, tenta ver essas fotos e o tamanho das árvores, como que era a arborização, né? Ela era incipiente ainda, pequenininha, né? Porque eu pensei o seguinte, o lixo que tem na cidade, se isso daí não estaria contribuindo para ter mais alimento, o resto de comida que se encontra nas ruas, nas calçadas.
a cidade é um ponto importante para as aves. Mesmo aves ameaçadas você encontra na cidade, mas por conta da arborização, mais do que resto de lixo, porque nem todo bicho vai se interessar por lixo, é mais pomba que vem com lixo, que está associado a resto, a lixo, né? Mas, por exemplo, no Ibirapuera, que é um parque totalmente artificial e implantado, ele atrai muitos bichos o ano inteiro. Agora, por exemplo, em abril, está tendo a floração da magnólia amarela. E lá no Ibirapuera tem muito. E as aves gostam muito desse fruto. Acho que esse fruto é muito energético. Então, o parque recebe visita de um monte de aves, né? Aves incríveis, lindíssimas, que a pessoa nem julga que tenha isso na cidade, e elas vêm. Na primavera, a araponga, que é a ave símbolo da Mata Atlântica, visita o Parque do Ibirapuera e fica comendo ficus, uma planta exótica lá, né? O que acontece? Quando a produção de frutos baixa nas áreas verdes nativas, tem bicho que tem capacidade, plasticidade ecológica, ele consegue se adaptar e utilizar outros tipos de frutos, outros tipos de coisa, né? Então, o pessoal que tinha uma visão assim, as cidades, elas não têm muita importância ecológica, os bichos que tem na cidade são bichos de segunda categoria. E hoje, com essas informações que a gente tem, a gente vê que vem para a cidade, elas vêm para comer, não que elas residam e ficam o tempo todo no ambiente urbano, mas elas passam, elas visitam e ficam 1 semana, 2 semanas se alimentando ali e depois provavelmente vão procurar um outro fragmento de mata que tenha, né? Então, os fragmentos, as unidades de conservação que tem em volta de São Paulo são super importantes para ter essa diversidade de bichos que a gente encontra em São Paulo. Mas você vê que os parques dentro da cidade, eles são importantes para esses bichos também. As represas, vem bicho de migração de longa distância que param tanto na represa Billings quanto na Guarapiranga para fazer repouso e continuar a jornada da migração. Então, você vê que a cidade tem um papel relevante. Então, a gente também tem que cuidar do meio ambiente da cidade, porque ela é, sim, um ponto importante para a biodiversidade. Qual seria a melhor alternativa para a criação de corredores ecológicos aqui em São Paulo? Mais parques, mais arborização nas ruas? Na cidade, você tem que casar as áreas públicas com áreas privadas também, sabe? Tudo é importante. A gente vê que a arborização urbana é super importante para fazer os corredores entre as áreas. Hoje, a prefeitura está fazendo um plano de arborização urbana e a gente da Fauna participou, pontuando para fazer corredores entre esses pontos. Não só de árvore, inclusive, mas também de outro tipo de vegetação que é importante para abelha, para outros bichos, né? Você precisa fazer corredores de polinizadores, por exemplo, tem que ter flor, tem que ter todo tipo de vegetação, não é só árvore, sabe? Tem bicho que gosta de arbusto, de flores. Então, para beija-flor, você tem que pensar numa diversidade de flores, você tem que pensar em flores que vão produzir o ano inteiro, espécies, entendeu? Você não pode colocar só um tipo que produza em maio e depois não tem mais. Então, você tem que ter em mente qual é o melhor formato de cidade, qual é a cidade mais amiga da fauna, né? Como a gente pode tornar a cidade mais amiga da fauna, pensando desde material de construção, o problema das janelas, né? Dos choques dos bichos em janela, eletrocução em fio. O caso daquele paredão na cidade universitária. Daquele muro ridículo, né? Aquele que causou muito acidente. Aliás, a gente mandou relatório para a secretaria avisando antes da construção, dando solução, como que eles teriam que fazer para não afetar as aves. Mas o quê, né? Pegou um período que politicamente o pessoal está desligado desse assunto. Então, os técnicos das áreas param de ser ouvidos. O trabalho nosso da divisão de fauna também consegue pontuar quais são os problemas que a fauna encontra.
realmente a gente tem um trabalho bem profundo com aves. O trabalho nosso é maior com aves, muito em função também pela facilidade, né? Você consegue fazer esse levantamento de aves muito mais facilmente do que com os outros grupos animais. Uma coisa que eu vi, não sei se continua tendo, principalmente por conta da pandemia, um trabalho de observação de pássaros no Parque de Ibirapuera, é isso? Na verdade, não é só no Ibirapuera. É assim, desde que a gente começou a fazer o levantamento, o estudo dos bichos na cidade, das aves na cidade, a gente se encantou com o tanto que tinha, porque a gente não esperava. Eu tinha feito uma graduação na melhor universidade do país. Eu não imaginava o que tinha na cidade de São Paulo. Nem eu e nem os meus professores de lá imaginavam. Eu fiquei imaginando que a gente ia atender urubu, pardal, pomba, sabe? Assim, eu tinha uma expectativa baixa, não imaginava e nunca tinha escutado falar dessa riqueza. Então, eu fiquei espantada com o que tinha. E começamos, e daí não para mais, né? Você vê, nossa senhora, não tem ninguém olhando por isso aqui. Então, a gente ficou muito interessada. Como a gente viu o desconhecimento tão grande, a gente achou que era importante divulgar isso, trazer as pessoas para aprender, para olhar, né? Que não adianta nada meia dúzia de pessoas só ver isso. Então, a gente começou a dar o curso de observação de aves, lá, super antigo esse curso de observação de aves, com o foco de valorizar a fauna silvestre na cidade. E foi isso, a gente começou um curso e depois que a gente começou a fazer, inclusive, os Vem Passarinhar junto com a ONG, com a SAVE Brasil. E, justamente, se você nota, a gente quis esse nome, Vem Passarinhar, passarinhada, antigamente tem a conotação de você ir lá e matar os bichos, que nem o político fez no Embu. A intenção era requalificar esse nome para observar aves. Era um convite para a população, vem passarinhar. E a gente fez isso com o Instituto Butantan, com a SAVE, com a Prefeitura de São Paulo. Então, todo mês, a gente escolhe uma área verde e vai lá com 30, 40, 50 pessoas fazer observação de aves para todas as idades, é aberto. A gente só faz a chamada nas redes sociais, olha, vem, vai ser tal dia, traga um lanche, que a gente faz a observação de aves, depois a gente senta para conversar, ver o que todo mundo viu, o que achou de legal, o que achou complicado. A gente leva binóculo para distribuir, para as pessoas terem uma experiência mais produtiva. E é isso, a gente começou a fazer isso mensalmente aos sábados, e cada sábado era numa área diferente, municipal ou no Butantã. Um sábado era no Butantã, no outro sábado era em algum parque nosso. E foi um sucesso, foi um super sucesso. Daí veio a pandemia, e agora, em maio, a gente vai dar o primeiro curso de observação online. Vamos dar dica. E a gente vai tentar passar alguma experiência online para as pessoas que têm interesse, né? E outra questão, né, Elisa? Qual o cálculo de diferentes aves que tem na cidade de São Paulo? São 464 espécies de aves na última publicação de 2018. Obviamente, esse número já aumentou, porque a gente atualiza e a gente está para fazer a nova publicação atualizada. Então, a gente tem isso, o que é muita coisa, muita coisa. Eu li que a cidade de São Paulo é o terceiro ponto de maior número de aves no Brasil. Isso é o efeito que tem muita gente que observa aves aqui em São Paulo, né? Virou realmente, o número de observadores de aves em São Paulo é enorme. Então, isso faz com que a fauna, que as aves estejam bem documentadas por aqui. Esse aumento do número é resultado do aumento do esforço, né? O esforço amostral da coisa. São Paulo é a maior concentração de observadores que tem, né? A cidade tem papagaio, os papagaios chegaram na década de 90, antes não tinha papagaio. Então, hoje, aqui, eu moro numa travessa da Angélica. No centro, a gente ouve os papagaios estão se reproduzindo pela cidade.
estão usando a arborização que a gente utiliza. No Ibirapuera, tem revoada. Eu já contei 50 papagaios revoando. Parece que você está no Pantanal, Mato Grossense. Então, tem uma riqueza incrível. Tem araponga no meio das cidades. Aquele bicho de mata, de floresta. Então, é incrível, é muito rico. Com relação à poluição luminosa, a luminosidade da cidade afeta positiva ou negativamente, atrai pássaros ou afugenta, enfim, qual o efeito disso? Existe algum estudo a respeito? Existe, Guilherme. A luminosidade é ruim para a fauna. Ela não é boa, ela atrapalha. As aves migratórias, elas se orientam pelos astros, então, e a luminosidade das cidades atrapalham essa navegação das aves, e às vezes elas saem e se perdem da rota. Elas, às vezes, são atraídas também e se acidentam na cidade, elas se confundem, atrapalham, principalmente os relatos que a gente ouve, principalmente para aves migratórias, mas talvez seja porque elas também sejam as mais estudadas. Provavelmente as aves noturnas devem atrapalhar muito a vida delas. Eles falam em corredores escuros fora, o pessoal já tem feito isso. Então, de corredores escuros, fazer áreas que vão ficar apagadas. Aqui a gente sofre muito com isso, porque tem a coisa da segurança pública, que quer iluminar tudo, as pessoas morrem de medo e querem iluminar tudo. Então, também tem orientações de como as luminárias, qual é a melhor, a luminária que afeta menos, são luminárias que, em vez de apontar para as copas das árvores, apontem para baixo, que tem um chapéuzinho em cima para deixar que a luz não se difunda assim para os lados, que seja mais direcionada. Mas tem sim estudos falando que a luminosidade das cidades atrapalham, desorientam as aves migratórias. Então, eu acho que para o futuro a gente tem que criar cidades que estejam preocupadas com a questão da biodiversidade. Então, jardins, aqueles jardins de teto, toda a arborização urbana, e tentar recuperar áreas, criar áreas especiais para manutenção dessa biodiversidade, né? E é isso, é uma coisa meio nova, né? É uma coisa meio nova para se pensar daqui para frente. Se uma pessoa tiver um animal, por exemplo, um papagaio, tenho acompanhado jurisprudência, inclusive, que acaba permitindo que ele continue na posse da família. Mas se a pessoa quiser fazer a entrega, existe algum local no município de São Paulo onde possa ser feito? Esses bichos, por exemplo, principalmente o papagaio, são bichos que vivem muito tempo, Guilherme. O papagaio chega a viver 70 anos. Às vezes o dono morre e a herança fica. E é uma herança meio maldita, sabe? Assim, porque é um bicho que dá trabalho, é um bicho que se apega. Para recolocar na natureza é complicado. A divisão de fauna recebe doações de pessoas para bichos que a gente consegue recolocar, entendeu? Fácil. É principalmente pássaros, que a gente consegue recolocar com sucesso. É possível soltar um passarinho que ficou na gaiola. A gente tem exemplo disso no Ibirapuera. A gente soltou. Tem um passarinho que o pessoal caça muito, que é o picharro. E esse bicho o pessoal gosta de colocar na gaiola. A gente fez soltura com picharro de gaiola e tem dados de esse bicho parear e ter sucesso reprodutivo. Agora, um papagaio que viveu a vida inteira com a vovó, que veio filhote, esse bicho é muito mais complicado a gente colocar de volta na natureza. Por quê? Porque ele não sabe que ele é um papagaio, você entendeu? Ele não vai agir como sendo um papagaio, ele vai sempre procurar a gente e ele vai ficar perdido, porque ele foi pego desde pequeno. A divisão de fauna só pega bicho que a gente consegue recolocar de volta na natureza. Mas o ideal é que as pessoas não comprem e não queiram esses bichos para criação, né? Fazer uma coisa educativa mesmo, para que as pessoas, em vez de ter bicho em gaiola, passem a observar aves, que é um hobby para o meio ambiente muito mais interessante. Todas as pessoas que passam a ser observadoras de aves começam a se interessar pelo meio ambiente, vão ser ativistas, vão estar atuando de uma outra forma, né?
Tem muito pássaro na música, não só na popular, mas também na erudita. O segundo movimento da Sexta Sinfonia de Beethoven, ou ainda o Canto do Rouxinol, tema de uma ópera do Igor Stravinsky que leva o nome desse pássaro. Mas para fechar o podcast de hoje, a Sheila Pitombeira, o José Nuzzi e eu escolhemos 4 canções que tratam do próprio pássaro, como alvo de um tiro, como caça, como alimento. Tem muita coisa de pássaro, não só na música brasileira, mas todo mundo, principalmente por conta do fato dos pássaros cantarem, né? Então, é um motivo especial para se ter como tema na música popular uma infinidade de composições. Boa parte são alegorias, são metáforas, né? A dos Beatles, né? Blackbird, uma referência ao movimento negro, né? E na música brasileira a gente tem também, principalmente por conta da natureza privilegiada. A gente tem no Brasil uma infinidade de pássaros que trazem temas para compositores populares. Agora, a gente precisa saber distinguir entre uma utilização metalinguística para que o compositor se refira à própria atividade do cantor, a metáfora do pássaro como um símbolo, né, de uma relação amorosa, e existe o pássaro concreto, né, a música falando do passarinho. Então, eu acho que a gente podia centrar as nossas ideias em torno da própria imagem do pássaro, da ave, como sendo o objeto de preocupação do músico. Ainda que, num contexto de interpretação mais abrangente, você vá sempre traçar um paralelo com questões políticas. E, por exemplo, na música do Chico Buarque, o Passaredo. No Passaredo é claro, não? Que ele fala de um monte de passarinho, quando ele fala no refrão, fala que o homem vem aí, né? Para tomar cuidado, que o homem vem aí. Todos os passarinhos, todos os que cantam, referência à repressão é bastante clara, né? E pode ser a referência não só à repressão, como também ao comportamento humano em relação aos pássaros, no sentido da captura. Se o pássaro canta, se ele gorjeia por ali, ele vai despertar o interesse em uma possível captura. Lógico, como a música é de 79, a música do Chico, a gente sempre associa ao contexto político, mas acho que dá para ampliar também nesse outro contexto em relação ao comportamento do homem, né, com a natureza e em relação aos pássaros. No Nordeste existe, hoje não mais, mas existia muito a figura de você capturar o pássaro, colocar em uma gaiola para ele ficar cantando para você, na sua varanda, no seu quintal. Existem essas duas interpretações, uma que o Nuzzi falou, que é a análise mais voltada a esse contexto, né, como disse Nuzzi, 1979, e o Chico Buarque, um compositor brasileiro que sempre teve essa preocupação com a questão política. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão aqui que a Sheila levantou, que eu acho que é a grande sacada da ecocrítica, um pouco de desconstruir essa interpretação do significado da alegoria, do significado da metáfora, e ir em busca do tema que foi utilizado para a construção da metáfora. Então, o Chico poderia ter escolhido outros temas, né, como tantas outras músicas, Apesar de Você, Cordão. Pode-se utilizar uma série de metáforas. Nessa música, especificamente, ele foi atrás de passarinhos. Eu me lembro até de uma entrevista, não sei se a gente encontra aí no YouTube, faz muitos anos que eu vi essa entrevista, ele dando risada, falando que quando fez a música com o Francis Haim, né, pegou um dicionário de aves e foi lendo tudo aquilo lá. Muitas aves ele nem conhecia. A questão é que o resultado disso daqui foi uma música que hoje a gente identifica muito com a causa ecológica, coisa que na época talvez não tivesse passado com tanta evidência por causa da interpretação política, do significado daquilo. Eu acho até que essa música, nessa contextualização política, ele foi muito sagaz, ele foi muito, além de ser genial como músico, como compositor, como sempre o é, ele foi muito inteligente no sentido de conseguir driblar o discurso, né? Apresentar o discurso da opressão, da ditadura, da vigilância contra as manifestações democráticas e deixar uma dúvida, porque na época sempre alguém dizia, essa música aqui tem um sentido político, e outro dizia, não, essa música é porque o homem caça animal e isso não tem mais sentido, essas alturas dos tempos. Então, ele conseguiu, vamos dizer assim, driblar com os dois discursos e, na verdade, a mensagem política na época, que também era muito importante, ela passou incólume porque houve essa outra versão, essa outra perspectiva. Então, eu considero uma das genialidades nas músicas do Chico, essa do Passaredo.
Ele apresentou na época uma coisa política, mas como toda coisa política é temporal, é localizada no tempo, isso se perdeu um pouco e foi para aquilo que é muito mais amplo, porque passou o momento, a política, e ganhou-se nessa discussão ambiental. É muito interessante mesmo, é parte do gênio, né? Já havia na música popular, uma das primeiras músicas que tratou especificamente de ecologia foi o Paulinho da Viola, a música Amor à Natureza. Em Amor à Natureza, ele fala nominadamente sobre cinzentas nuvens de fumaça, blocos de concreto. Quer dizer, não era mais um tema ignorado na música popular, a preocupação com a defesa do meio ambiente. Mas o Chico Buarque realmente nunca foi um militante da causa ecológica. Nessa música existe essa questão política e, como disse a Sheila, acabou passando por conta dessa interpretação. A questão ecológica não soava tão subversiva assim, a ponto de chamar a atenção da censura. Outra música que também fala de passarinho e de captura de pássaros, né, que eu acho lindíssima, é o Passarim, do Tom Jobim, que é uma faixa do álbum com o mesmo nome, não é? Passarim. Logo, a primeira estrofe, ele está falando de uma caçada. Passarinho quis pousar, não deu, voou, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho me conta, então me diz, porque eu também não fui feliz. E aí ele já sai da referência direta ao pássaro e vai para os sentimentos dele. O que essa imagem do passarinho que não conseguiu pousar porque estava sendo ameaçado, né? Ia levar um tiro, então ele fugiu e ele daí parte e pergunta por que ele também não foi feliz, o que ele faz da paixão. E o Tom, sim, é uma pessoa que tinha uma preocupação muito grande com a questão ecológica, né? Eu li a biografia dele, Antônio Carlos Jobim, Um Homem Iluminado, de 1996, e nesse livro a Helena Jobim conta que muitas vezes o Tom, né, entrava assim meio como se fosse um xamã da floresta, ia para o meio do mato e voltava com uma música inteira na cabeça. Então ele se inspirava nos elementos da natureza, ele tinha uma preocupação muito grande, em todas as músicas dele tem referências à natureza. Eu considero mais ou menos numa linha assemelhada a uma do Luiz Gonzaga, que é Fogo Pagou. Fogo pagou é uma ave dessas que o pessoal abate para comer. É um tipo de rolinha que aqui chama, acho que é rolinha pedrez, rolinha... Porque a do Tom, o passarinho, ele faz exatamente a associação da desvalia, do descompasso do coração e do sentimento. Na do Fogo Pagou, onde o pássaro, que é uma rolinha, ela é capturada e vai servir de alimento para o menino. E, no caso, o Luiz Gonzaga faz uma configuração em relação às desgraças que podem acontecer na vida das pessoas. E aí, como um símbolo, né, ou como uma narrativa exemplificativa disso, é exatamente a rolinha. O menino matou a rolinha e comeu com farinha e gostou. Quer dizer que outras rolinhas poderiam estar mais ainda suscetíveis dessa desgraça da captura para servir de alimento. E daí a música também fala, quem não lamenta uma desgraça que pode ter acontecido, um evento, um infortúnio? Então, quando eu revi agora o Passarinho, eu me lembrei dessa música do Luiz Gonzaga, por conta, não sei porquê, me pareceu que elas poderiam ter essa associação entre o sentimento, a desvalia do coração, das suas questões sentimentais, e a outra, no caso do Luiz Gonzaga, em relação a um contexto mais genérico da vida. É por um triz que um pássaro pode ser capturado para servir de alimento, né? É um segundo, e é uma desgraça para ele, para o pássaro. Como é por um triz que um tiro pode não pegar no pássaro, e é por um triz que você pode rever em um momento da sua vida vários infortúnios que lhe trazem aflição, desconforto. E também porque me lembrou a narrativa da Isabela, a história da alimentação da rolinha. Eu vou ler aqui um trechinho desse baião do Luiz Gonzaga. As frases são basicamente essas aqui. Teve pena da rolinha que o menino matou, mas depois que torrou a bichinha e comeu com farinha, gostou. É exatamente a receita que a Isabela contou de um baiguaria na Itália. Então, não é só opção dos imigrantes italianos. Daqui vem do Nordeste também a mesma prática, comer passarinho. A gente também aprendeu com a Lígia, explicou, né? A rolinha não é um pássaro. E rolinha não canta, então acho que é um columbiforme, né? Da mesma espécie das pombas.
mas matou a rolinha, depois torrou a bichinha, comeu com farinha e gostou. Fogo pagou, tem dó de mim, todo mundo lamenta a desgraça que a gente passa num dia azar, mas se disso tirar bom proveito, sorrir satisfeito, fingindo chorar. E eu lembro, quando era criança, que eu morava em Redenção, né, os meninos, eles gostavam de abater pássaro só para mostrar uma pontaria, era uma habilidade. As pessoas mais pobres consideravam isso também como a captura de uma proteína animal, e não um alimento como a tradição italiana, mas um alimento porque era o alimento que tinha. Bom, na linha dessa música que a Sheila apresentou, que eu não conhecia, do Luiz Gonzaga, eu também tinha sugerido a gente ouvir e conversar um pouco sobre a música Pourquoi Messé, dos Mulheres Negras. Era uma dupla, o André Bujanra e o Maurício Pereira, uma dupla aqui da vanguarda da música popular aqui em São Paulo. E em 88, eles lançaram um álbum chamado Música e Ciência, e nesse álbum tem uma música chamada Pourquoi Messé, onde eles fazem uma brincadeira com o francês e com o português falado em São Paulo, né, no interior. E a letra diz assim: Pourquoi Messé foi comer o passarinho, eu quis voar, já voei, agora vou. Coma também um pequeno passarinho, come que vai voar, só hoje cedo já comi uns 3 tucanos. Pourquoi Messé, pourquoi come os tucanos, a flor, o animar, trabalhos do senhor. O André Bujanra e o Maurício Pereira, eles têm essa vertente, fazem uma música de vanguarda, muito irreverente, cheia de experimentalismo musical e com brincadeiras, com humor. Um humor paulistano, não sei se é um humor que o resto do Brasil gosta, mas a gente aqui da cidade de São Paulo gosta do Mulheres Negras, do Rumo, do Arrigo Barnabé, que por sinal não é paulistano, né? O Arrigo é paranaense, o Itamar Assunção, né? Já falecido, que era de Tietê, que era o pessoal do Teatro Lira Paulistana. Eu já recentemente fui para uns shows aí do André Bujanra, e ele tem uma proximidade muito grande com a questão da natureza, ele segue o candomblé, então ele tem muita relação com essa questão dos elementos da natureza. O Maurício e o André falando da figurinha aí que já tinha comido 3 tucanos naquele dia. Eu acho que não era alusão ao PSDB, tá? O Nuzzi, quando nós estávamos conversando sobre o Passaredo, fez uma observação muito interessante. No contexto político da época, 1979, em relação ao Passaredo, a vertente de ordem política se sobrepôs para uma análise, para uma recepção e percepção da poesia, da música. E aí agora, na Pourquoi Messier, a vertente política em relação a partidos políticos, ela não era tão aparente no momento, mas ela pode aparecer depois. É o contrário. Então, por exemplo, quando eu ouvi essa música, agora novamente, eu não pude divorciar essas duas vertentes. É uma crítica aos maus tratos aos animais, por que você mata o passarinho? Por que você mata porque você quer voar? Você come porque você quer ser um pássaro, porque você quer ser livre? Como se você estivesse, de fato, alertando para um problema que é tão óbvio. Por que vai matar o pássaro? Por que vai comer o pássaro? E aí, quando vem pois eu já comi 3 tucanos. Então, dizem, vá comer tucano. Então, pegue um pássaro maior. Isso, aliás, é uma coisa da obra, tanto da musical como da literária, né? O escritor ou o compositor faz aquilo que passou pela cabeça ou pela inspiração, às vezes não é nem racional, é muito mais emocional. Mas daí para frente os sentidos são dados por outras razões, por outras cabeças, por outras vivências, né? As pessoas que leem ou que escutam é que vão atribuindo esses sentidos diferentes, né? Varia de acordo com a época mesmo, com as circunstâncias. Tudo está ligado também à metáfora. A gente não consegue raciocinar nada na cultura, na vida humana, sem ser com metáfora. A metáfora só não existe na natureza. A natureza é o que é. Não adianta você introduzir um discurso totalmente antropocêntrico para justificar o que está acontecendo no planeta, assim, em termos de pandemia. Uhum. A pandemia prossegue independentemente do discurso político de cada governante, de cada pessoa. Então, a natureza está de um lado, ela não acompanha o discurso das pessoas.
Os Mulheres Negras não foram a segunda menor big band do mundo, eles foram a terceira menor big band do mundo. Então, como são duas pessoas, você tem que imaginar quais são as duas que ficaram em primeiro lugar, né? Pois é, agora, quais são as duas que ficaram em primeiro lugar, você sabe? Tem que perguntar para eles, né?